coisa simples, meus sonhos são andorinhas livres e a realidade é incomum, caminhando pela estrada, voltando contra minha luz. Andei pra longe, bem distante, tropeçando, quase caí. O tempo passando, foi passando, somente hoje percebi. Eu jamais saí daqui. Sandra Mara Peluso, depois Sandra Mara Herzer. Na fase adulta gostava de ser chamada simplesmente de Anderson Herzer. Nasceu numa cidade do interior do Paraná, Rolândia, em 10 de junho de 1962, sob o signo de Gêmeos. Hoje ela teria 56 anos de idade. Andei pra longe, bem distante, tropeçando, quase caí. O tempo passando, foi passando, somente hoje percebi. Eu jamais saí daqui. Minha mãe Lourdes, meu pai Pedro, foram eles que me lançaram ao mundo. Não me recordo de ter conversado com nenhum deles. Gostava muito da minha avó paterna. Estava sempre em sua casa. Na realidade, eu nunca vivi com os meus pais. Um dia, a casa da minha avó se tornou tumultuada. Notícia fúnebre, que doeu bastante meu peito pequeno. Mataram meu pai a tiros. Tiros que atingiram seu pescoço dentro de um bar, que ele era proprietário. Mais tarde fiquei sabendo se tratar de uma vingança prometida. Não me recordo de meu pai. A única lembrança que trago dele é eu e minha irmã, em cima de 2 cadeiras, ajoelhadas, observando o corpo que se estendia em seu caixão. Anos se passaram e essa imagem estava incrustada em sua memória. Agora adulta e com o poder das letras e da poesia, ela escreve a canção da saudade eterna, um poema de derradeiro adeus ao seu pai. Meu pai. Eu não ouvi seu grito de dor. Nem mesmo limpei seu pescoço ensanguentado. Não vi a terra cobrir seu corpo. E nem disse adeus quando aos céus foi levado. Sabe, pai, a gente nasce e logo cresce. Em algum momento, de você se esquece. Esquece do pouco que há para se lembrar. Esquece que a derrota não é motivo para chorar. E eu que nem ao menos conheci o tom da tua voz, que te conheço por uma foto já muito amarelada, foto que um dia eu vi em sua catacumba. Com minha face molhada, vi sua face empoeirada. Pai, eu não cobri seu caixão de flores. Eu não segurei a sua mão na hora da partida. Eu não sabia o que o mundo estava levando.
Eu não sabia que era meu pai que estavam enterrando. Se posso dizer que sei muito sobre você, é porque sei como estavas no caixão. Mas não me recordo do seu rosto ou dos seus cabelos. Apenas tinha as mãos postas sobre o coração. Naquele dia eu não chorei. Eu não entendia. Ninguém me disse que era o meu pai que eu perdia. Portanto, foi tão distante e eu só vivia, sem descobrir que meu amor você merecia. E agora, próximos estamos ao Dia dos Pais. Queria te dar muito do pouco que eu tenho. Não vai ter festa, nem presentes. Só eu, chorando. E algumas flores ao cemitério vou levando. Apesar de tudo, foi um maravilhoso pai. Fiquei tão feliz quando soube que eras moreno e que cantava a noite adentro quando alguém pedia. Por isso agora eu sinto, não estamos distantes e sim unidos. Na canção triste, na poesia, na madrugada e na boemia. Por isso, se me perguntarem por que canto na noite, direi que cantam alguém que eu não verei jamais. Canto o amor e a saudade que do meu peito sai. Canto chorando o adeus mudo ao meu eterno pai. Herzia cresceu sabendo que sua mãe era pejorativamente conhecida como uma mulher vulgar. Mais tarde foi entender o porquê de morar com a sua avó paterna, juntamente com os outros 3 irmãos. Um dia passaram pela casa de minha avó algumas mulheres e a chamaram para lhe dizer que a minha mãe havia morrido em São Paulo e que elas estavam voltando de seu enterro. Fiquei tão triste, com vontade de chorar. Apesar de tudo, andei em direção aos fundos da casa, onde havia uma pequena horta. Foi lá que chorei, sem que ninguém me visse, fingindo estar colhendo abobrinhas. Depois tudo isso se acabou. O ódio, o amor envolveu. A nuvem, o vento levou. E só ficaram as cicatrizes e eu, tudo que minha infância restou. Pensei que tudo havia chegado ao fim, mas logo descobri que era apenas o início de uma nova vida. Pensei que tudo havia chegado ao fim, mas logo descobri que era apenas o início de uma nova vida. Pensei que tudo havia chegado ao fim, mas logo descobri que era o início de uma nova vida. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi o meu amor que me disse assim, minha flor.
ainda como Sandra Mara Peruso, viveu dias conturbados em sua pré-adolescência, quer no âmbito familiar ou político, visto que o Brasil vivia uma ditadura sanguinária e ela assistiu ao golpe militar de 31 de março de 1964 e à decretação do AI-5, fatos que mudariam sua vida. Esta seria a noite mais longa do Brasil, que se confundiria com a noite mais longa de Sandra Mara Peruso. Ó pedaço de mim, ó metade afastada de mim, leva o teu olhar, que a saudade é o pior tormento, é pior do que o esquecimento, é pior do que se entrevar. Ó pedaço de mim, ó metade arrancada de mim, leva o vulto teu, que a saudade é o revés de um parto, a saudade é arrumar o quarto de um filho que já morreu. Um dia, minha querida avó faleceu. O enterro seria na casa de minha tia. Pessoas chegavam dos cantos mais simples da cidade para prestar suas últimas homenagens a uma pessoa muito querida por todos, Antônia Bononi, a velha senhora benzedeira. Naquela noite, adormeci sobre um caixão bem próximo do caixão da minha avó. Ela tinha o rosto tão meigo, nem parecia estar morta. Parecia estar sonhando com contos de fadas. Certamente, o conto de fadas que ela iria me contar na manhã seguinte. Mas eu já sabia que ela nunca mais iria me contar nada ao amanhecer. E tinha certeza que a única a me contar esse longo conto seria a minha própria vida. Os seres humanos no ontem, no hoje e no amanhã. Um entre tantos poemas de Hezer dizia assim: hoje é amanhã, tão cedo, mas tão tarde para tantos. Ontem foi como hoje, houve pranto, houve tempo que foi tanto, e em tantos cantos, desencantos e encantos. E amanhã? Haverá ao mesmo tempo, soará ao mesmo vento, trazendo cantigas novas em forma de dor e de riso. E muito mais, num simples, mas fatal improviso. Eu queria tanto que as bocas se calassem. Eu queria ver flores que tão sozinhas nascem. Eu queria poder unir irmãos de preto e branco. Eu não queria ser gente. De todos, um manto. Um manto que envolvesse sentimentos bons e ruins. Pessoas de toda cor, raça ou pudor. Eu queria poder chorar por todos. Eu queria poder unir todos os sentimentos, mas onde estão eles? Eu queria unir o mundo inteiro. Eu queria tanto. Eu queria tanto, eu queria tanto. Eu queria tanto viver com meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu queria. Querer passou a ser o verbo implacável da minha existência.
Com a morte de sua avó paterna, Sandra Mara Peruso foi adotada por seus tios. E diante do desejo desesperado de ter um pai e uma mãe, ela prontamente os assume, como se fossem os seus verdadeiros pais. Desse dia em diante, passa a chamar Sandra Mara Rezer. Com seus tios agora oficialmente pais, Rezer foi morar na cidade de São Paulo. E nessa terra estranha percebeu que nela algo de estranho havia, que logo seria motivo de reprovação por parte de seus pais adotivos. Não gostava de ir para a escola. Com os meninos do bairro, queria jogar bola. Agora Rezer estava com 14 anos de idade. Lá se iam os anos de 1976. Às noites, eu já não dormia mais em casa. Saía ao entardecer e só voltava na manhã seguinte. Passava as noites nos bares, e foi nos bares que me apelidaram de Nenê. Os homens que frequentavam o bar tinham, em média, 30 anos de idade. Tornei-me alcoólatra. Toda vez que voltava para a casa do meu pai, às escondidas, bebia a cachaça que meu pai adotivo deixava guardada no canto da cozinha. Foram tantas embriaguezes que um dia me internaram. Eu havia passado mal. Era uma clínica de reabilitação de alcoólatras muito distante da minha casa. Fiquei internada 2 dias e, não aguentando aquele lugar, fugi. Essa foi a primeira fuga entre tantas que ainda viriam na vida de Rezer. Corri por montes e estradas. Andei sem saber o caminho. Quando cheguei em casa já era tarde. E todos dormiam. Assim que terminou de tomar o seu banho, foi levada e surpreendida. Há forças para um centro de recuperação. Algum tempo depois, foi libertado devido ao Natal. Agora, Rezer já não era mais a mesma. Ou o mesmo. O destino teceu caprichosamente a sua vida, como alguém tece uma colcha de retalhos. Não sou mulher. Sou homem. Meu nome é Anderson. Anderson Bigode Rezer. Não sou mulher. Sou homem. Meu nome é Anderson Bigode Rezer. Sua vida estava marcada para sempre. Vivia em um mundo em que ninguém a compreendia. A vida e amores fortuitos seriam agora seus companheiros inseparáveis. Um dia, ao chegar em casa pela manhã e ao tentar descansar um pouco, foi arrancada da cama e puxada pelos pés e pelos braços. A jogaram numa perua e a levaram para o juizado de menores.
Quando se deu conta, estava na FEBEM. Um encontro direto com a marginalização. Hoje Fundação Casa! Que continua a ser um depósito de crianças, jovens, adolescentes. Praticamente um caminho sem volta. Na FEBEM, rapidamente percebi que aquela iria ser a fase mais difícil e dolorosa da minha vida. A FEBEM me marcaria para todo sempre. Eu, Sandra Herzer ou Anderson Herzer, não teria mais a compreensão dos ditos humanos que lutavam pela ordem social do planeta. Estava decretado que a partir daquele dia em que entrei na FEBEM, eu seria um ser alienígena. FEBEM! Hoje Fundação Casa! Não é um centro de recuperação. Tem só por obrigação tirar do seio social nossas crianças, jovens, adolescentes, pobres, negros, historicamente excluídos da sociedade. Enquanto Herzer sofria todas as humilhações impostas pelo internato, o mundo lá fora se despedaçava em dor, ódio, desigualdade social, perseguição, morte e exílio. A ditadura estava em seu apogeu. Se o ano de 1976 deixou marcas profundas na vida de Herzer, estas mesmas marcas estavam incrustadas na vida da maioria da população brasileira. Através de jornais velhos, eu ficava sabendo o que estava acontecendo no Brasil e no mundo. Líquio metalúrgico com o nome de Manuel Fiel Filho tinha sido encontrado morto nas dependências de Doi-CODE. E movido pela curiosidade, perguntei: o que é Não Doi-CODE? te interessa, cuida da tua vida. Já tá bem complicado. Aliás, acho que era lá que você devia estar. Fiquei sem saber o que significava aquela sigla. Depois é que fui saber pelo deputado estadual Eduardo Matarazzo Suplicy o seu significado. DOI. Destacamento de Operações de Informação. CODE, Centro de Operação de Defesa Interna. FEBEM! Hoje Fundação Casa! Não reabilita nossas crianças, jovens, adolescentes, que são pobres e negros, historicamente excluídos da sociedade. Ainda no Brasil de 1976, grandes atrocidades estavam por vir. O presidente ditador Ernesto Geisel sanciona a Lei Falcão, que altera o Código Eleitoral, reduzindo a níveis mínimos a propaganda política no rádio e na televisão. Morre o ex-presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, em um acidente próximo à cidade de Resende, no Rio de Janeiro. 3 dirigentes do Partido Comunista do Brasil morrem após emboscada no bairro da Lapa, na chamada Chacina da Lapa. Ex-presidente eleito e deposto pelo golpe militar, João Goulart, morre no exílio na cidade de Mercedes, província de Corrientes, Argentina. Me mandaram uma carta. E era um telegrama. Nessa carta me disseram Que foi preso meu irmão e sem amor acorrentado pelas ruas arrastaram-se. a carta diz sobre o crime. Sobre o crime
meses na FEBEM, Hezer volta para casa na tentativa de um convívio pacífico com sua família. Aos poucos foi percebendo que sua relação com os entes queridos ia se deteriorando após sua longa passagem pela Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor. Descobre que sua mãe adotiva tinha um amante. E desconfiada da atitude de sua mãe, passou a segui-la e logo a verdade veio à tona. Foram dias de dúvidas, até que ela decide contar a verdade ao seu pai adotivo. Diante da tristeza dele, ela se arrependeu de ter contado. Desse dia em diante, sua mãe o acusava de ter destruído sua família. Hezer trabalhava na perfumaria que seu tio era dono. Talvez meu pai já pensasse em fazer isso antes. Ou talvez seja algo que ele tenha pensado naquele instante. Eu estava tapando alguns vidros de perfume. Senti seu corpo tocar no meu. Suas mãos me apertavam. Aquelas mãos que antes eram tão dóceis e paternas se tornaram imundas e nojentas. Meu pai adotivo me desejava. Virei-me contra ele, estupidamente tentando afastá-lo de mim. Consegui me livrar de suas garras sujas. Indo em direção à porta. Ele me alcançou. Eu me debatia. Ele se irritou e me golpeou com toda a sua força, quebrando meu braço esquerdo. Com muita dor, corri e subi a escadinha que dava até a porta da nossa casa. Lá, preparei uma salmoura através de um pano úmido e enrolei em volta do meu braço. Nesse momento, ele chegou atrás de mim e percebeu o que havia acontecido com meu braço. Chegou à nossa casa meu tio. Meu pai pediu para que eu não contasse nada. Menti para ele, dizendo que caí na perfumaria. Ele me levou para o pronto-socorro. Tive meu braço esquerdo engessado. Desde esse dia, qualquer batida ou esforço, ele dói. E às vezes tenho que engessá-lo. Agora eu não tinha mais motivo algum para continuar naquela casa junto aos meus pais adotivos. Triste por ter que me afastar dos meus irmãos. Triste por não ter nada na vida. Se ao menos eu tivesse um lugar para levar meus irmãos. Mas não. Eu não tinha nada e meus irmãos também. Eu que imaginei. Meu pai, junto com a minha mãe, claro. Assim eles dariam todo o aconchego e conforto aos meus irmãos. Como fico triste em saber que nada aconteceu do jeito que eu imaginei. Como fico triste ao ver minha mente se chocar com a minha realidade. Eu não pedi nada para eles. Eu só precisava de um pouco de carinho. Um carinho que a vida nunca me ofereceu. Um carinho que a vida nunca me ofereceu. Um carinho que a vida nunca me ofereceu. Hezer saiu pelo mundo. Deparou-se com amores efêmeros, mas não conseguia perpetuar ninguém em sua vida. A depressão passou a ser sua grande parceira. Mesmo quando sentia saudade de sua casa, de seus pais e principalmente dos seus irmãos, Hezer voltava aos seus escritos. Tornou-se uma poetisa voraz e aos poucos a poesia a dominou de todo o seu ser. Em um dia de devaneio, escreveu um poema que se intitulava O Poema ao Pai Adotivo. Pai, quando você morrer eu não vou chorar. Para compensar todo o pranto que você me obrigou a derramar.
Pai, quando você morrer, eu não quero lembrar da tua existência. Para compensar toda a mágoa e vida que você esqueceu que eu tive. Pai, quando você morrer, eu vou pôr roupas brancas para compensar toda a paz que você me impediu de ter. Pai, quando você morrer, eu não vou à missa para compensar todos os pecados que você me fez pagar, mesmo sendo inocente. Pai, quando você morrer, eu quero gritar bem alto para compensar toda a mágoa que você me fez sofrer calado. Pai, quando você morrer, eu vou olhar para o alto para compensar todas as vezes que chorei cabisbaixo. Pai, quando você morrer, eu vou tomar um porre para compensar todas as vezes que você me aporrinhou. Pai, quando você morrer, eu vou cuspir todo o ódio para compensar aquele instante em que você me cuspiu da tua vida. Pai, quando você morrer, eu vou olhar de frente para compensar todas as vezes que você me deu as costas. Anderson Rezer termina o seu poema assim: mas, pai, enquanto você for vivo, eu vou escrever um livro para dizer que eu não sou culpado. Pois quem dera, ao invés de adotivo, viciado, marginal e revoltado, eu fosse só, tão somente, um menor abandonado. Hoje, no corpo das marcas do meu tempo, vida no momento, a força fome a flor. Hoje trago no olhar imagens distorcidas, cores, viagens, mundos desconhecidas, trazem a lua as minhas mãos. Mas hoje minhas mãos enfraquecidas e vazias procuram nuas pelas ruas, na solidão das noites frias, por você. Hoje, esse medo aponta um futuro, e o medo acolhe te procuro, escutando a noite fria Hoje, homens de aço esperam da ciência, eu desespero e abraço a tua ausência, que é o que me resta, sigo em minha sorte. Sorte, eu não queria a juventude assim perdida, eu não queria andar morrendo pela vida, eu não queria amar assim. Como eu te amei. Amo-te. Amo-te no silêncio perdido da canção fúnebre. Amo-te no escuro que torna cega a luz do sol. Amo-te no sangue do último poema, assassinado. Amo-te
Amo-te no pranto, no grito rouco, amordaçado. Amo-te sozinho, quando muitos te esqueceram. Amo-te no desvio em que tantos se perderam. Amo-te sozinho, quando tantos se fracassam. Amo-te até quando tantos sentimentos se castram. Amo-te sozinho quando muitos te esqueceram. Amo-te lutando quando muitos se fracassam. Amo-te até quando por poucos for lembrado. Amo-te pra sempre! Eu decaí. Eu persisti. Tentei por todos os meios ser forte. Lutei contra o tempo. Chorei em silêncio. Gritei seu nome ao vento. Sou filho da gota. Fui templo de miséria. Meu pai um perdido, minha mãe a megera. Eu cresci vendo prantos. Eu dormi em meio a mato. Chorei gotas sanguíneas. Sou o pecado, sou a traça. Eu ouvi o seu grito de desespero. Eu vi a lenta corrupção. Eu vi o olhar do corruptor. Vi sua vida em fase de destruição. Eu vi o assassinato do amor. Eu tentei. Venci. Porém, um dia faleci. A vitória eu conquistei. Hoje eu estou na sua lembrança. Sou talvez uma alma oculta. Eu que fui sua esperança. No término de mais um sofrido amor, tudo parecia ter se acabado para a Reza. Início dos anos 80 e ela assume publicamente sua homossexualidade. Hoje seria considerado transexual. O tempo passou e aquela áurea que ela nutria pelas meninas de sua idade aumentou. E à sua frente se descortinou o universo de mulheres que ela agarrou para si. Universo repleto de ódio. Um ódio impelido pela sociedade moralista da época. Sem entender o motivo de tanto ódio, Hazel, agora como Anderson, passou a estudar o universo feminino e queria proteger todas as mulheres que passavam por suas mentes e pelo seu dia. Quanto mais lia sobre o universo feminino, mais se apaixonava pelas mulheres. E a gente virou o hábito de caminhar entre as trevas, de tirar peixe de pedra, de ver o tempo correr. Numa enchente amazônica, numa explosão atlântica, e na multidão vive em pânico, e na multidão vive a lástima, ainda que tarde, o seu despertar. A década de 1980 foi abalada pela notícia de uma epidemia que iria afetar o mundo da homossexualidade. O mundo seria disseminado pela maldita, como era chamada a AIDS ou HIV. Para alguns, o mundo da homossexualidade era o mundo da perversão, a decadência da sociedade. Uma sociedade composta de marginais e doentes. A notícia se espalhou. A prática sexual entre seres do mesmo gênero passou a ser considerada uma prática criminosa. Anos depois,
o Brasil perderia nomes conhecidos do meio artístico, o que faria com que cada vez mais a sociedade se chocasse e o preconceito contra homossexuais aumentasse. Triste década de 80. Enfim, Cazuza, Carlos Augusto Strasser, Kaique Ferreira, Cláudia Magno, Renato Russo, Caio Fernando de Abreu, Betinho, Thales Panchacon, Sandra Brea, Lauro Corona, Wagner Bell. Se naquele período existisse o coquetel contra o HIV, talvez ainda hoje muitos estariam vivos. Que pena. Mas nesse início conturbado de década, pela primeira vez o mundo parecia abrir as portas para a reza. Temos uma data precisa. Foi em março de 1980 que ela conheceu o então deputado estadual Eduardo Matarazzo Suplicy, que diante ao juizado de menores responsabilizou-se por sua guarda, assegurando-lhe o pagamento de pensão e um trabalho. Eduardo Matarazzo Suplicy trabalhava na Assembleia Legislativa do Estado e nessa casa Rezer ficou por quase 2 anos. Participou de um concurso literário e escreveu o poema Mataram João Ninguém, que mais tarde foi reescrito. e João morreu. Ninguém ouviu. Eu vou distribuir panfletos. Dizendo que João morreu. Talvez alguém se recorde do João que falou. Falo daqueles mendigos que somos, pelo menos em matéria de amor. Aquele amor que esquecemos de cultivar, o qual, com tanto dinheiro, ninguém jamais coroou. Rezer participou de um concurso público na Assembleia Legislativa. Se passasse, teria condições de ser efetivado. Não passou. Os responsáveis pelo concurso duvidavam de sua identidade. Um rapaz com o nome Sandra Mara Herzler logo veio a exploração. Mais uma vez as portas do mundo se fechavam para Herzler. Acompanhada de sua namorada, ela se afasta do deputado Suplicy e volta a perambular pelas ruas da cidade. Passados alguns dias, volta a procurá-lo. Ando muito só e perambulando por aí. Eu não tenho mais ninguém que me ama. Ela me deixou. Ela me deixou. Ela me deixou. Eu estive no pronto-socorro e lá me encaminharam para exames no Hospital das Clínicas. E constataram que eu estou com anemia. E agora esse caroço me apareceu no pescoço. Esse caroço que apareceu no pescoço. E agora esse caroço que apareceu no meu pescoço cresce a cada dia. Cresce. A Assembleia ainda não pagou meus encargos. Eu estou necessitada. Você pode me adiantar 500 cruzeiros? Você pode me adiantar 500 cruzeiros? 500 cruzeiros! 500 cruzeiros! 500! Adianta! Diga-me com certeza, senhor futuro. Quem será o próximo a pisar na estrada da agonia? Quem irá chorar e enxugar as lágrimas com o ardor da dor? Quem irá chorar na beira da estrada, sem forças para dizer adeus? Quem irá rezar o seu último Padre Nosso de mãos postas, sem esperança, não irá me dizer? Você não fala, só age. Age quando não há mais tempo para o arrependimento. Quando não há mais remédio para sufocar a dor. Age nu. Ato irrevogável, definitivo, sem cor. Mas você
apesar de não retornar por mais que te implorem, eu o acho responsável e brilhante, Senhor Futuro, pois todos o sabem que sua pessoa jamais está ausente. Foi nesse cenário que Herzer se inspirou a escrever a segunda parte do seu poema, Mataram João Ninguém, que foi editado no livro Versejando pela Assembleia Legislativa. Quando o próximo sangue jorrar, daquele por quem ninguém irá chorar, daquele que não deixará nada para se lembrar, daquele que ninguém quis acreditar. Quando seus olhos só puderem fitar de escuro, quando seu corpo estiver inerte, frio e duro, quando todos perceberem morto João Ninguém, e quão longe de todos ele passará por alguém. Tantas mãos, tantas linhas incertas, tantas vidas cobertas, sem ninguém para sentir. Tantas dores, tantas noites desertas, tantas mãos entreabertas, sem ninguém para pedir. Qualquer dia vou despir-me de luta, pisar em coisas brutas sem me arrepender. Tão difícil ver a vida assassinada, quando já estamos tão tontos para tentar sobreviver. As perguntas sem respostas, sem nada. As vidas curtas e desamparadas. O último grito que não foi ouvido, calaram mais um homem iludido. E no mundo não dão mais argumentos para fugir aos lamentos, aos que sozinhos falecem. Ah, para esses não resta compreensão. Não resta mais permissão para que se tropece. Na TV, o aguardo da cotação. Um instante ocupado para dizer: morto. João Ninguém. Mas a aflição ataca. A cotação subiu ou caiu? E João morreu. Ninguém ouviu. Eu vou distribuir panfletos dizendo que João morreu. Talvez alguém se recorde do João que falo eu. Falo daqueles mendigos que somos, pelo menos em matéria de amor. Aquele amor que esquecemos de cultivar, o qual com tanto dinheiro ninguém jamais corou. A vida já não fazia mais sentido para Herzer. Doente sozinho, os amores que ela tanto ovacionou no mundo de ficção, agora no mundo real já não existiam mais. Nos seus últimos dias de vida, detectou-se uma profunda depressão. Num triste e melancólico depoimento, o então deputado estadual e hoje, 2018, vereador na cidade de São Paulo, Eduardo Matarazzo Suplicy nos disse: embora ela preferia ser Anderson, saiu da Assembleia Legislativa com a Dora Liz, com quem ela estava morando, e
Ambas passaram no bar, onde parece que tomou uma dose de cachaça. No dia seguinte, era de noite, por volta da meia-noite, a Doralice ligou para minha casa, dizendo que poderia ocorrer algo trágico com a Sandra Mara Herzer, porque ela tinha saído em direção a 23 de maio. Quando foi por volta das 6 horas da manhã, recebi um telefonema lá da gastroclínica, o hospital que fica lá perto da 23 de maio, e eis que me dizem que havia um rapaz que se jogara do viaduto da 23 de maio e estava gravemente ferido. E como acharam no bolso dela o meu nome e telefone, me telefonaram, me disseram que ela estava sendo transportada para o Hospital das Clínicas, dada a gravidade do estado dela. Havia ainda com vida, balbuciando, disseram que ela precisaria receber uma doação de sangue. Eu fui até o local de doar sangue e quando estava no meio da doação, me informaram, olha, infelizmente ela faleceu. Herzer faleceu às 9h30 da manhã, de 10 de agosto de 1962. O seu desejo era que a sua obra, Queda para o Alto, fosse dedicada à causa dos menores. Apesar do seu livro já estar na 27ª edição, Nenhum de seus desejos foram atendidos. conforme consta em sua pequena biografia do livro Versejando, com dados que ele próprio forneceu, Anderson Herzer, jovem poeta, escreve desde os 12 anos de idade. Fiz de minha vida um enorme palco, sem atores para a peça em cartaz, sem ninguém para enxugar o meu pranto, que vai pingando no palco, uma poça se faz. Palco triste é o meu mundo desabitado. Solitário me apresento como um astro. Astro que chora, ri e se curva derrota. E derrotado muito mais astro me faço. Todo mundo reparou no meu olhar triste, mas todo mundo estava cansado de ver isso. Todo mundo esqueceu de minha estreia, pois todo mundo tinha um outro compromisso. Mas um dia o meu palco escuro continuou. E muita gente curiosa veio me ver. Viram no palco um corpo já estendido. Eram os meus fãs que vieram me ver morrer. Esta noite foi a noite em que virei astro. E lá estavam os meus fãs, como eu queria. Suspirei eterna e vitoriosamente, pois ali o personagem nascia. E eu, ator do mundo, com minha solidão morria. Andei pra